Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai aprender sobre o Past Perfect Continuous. E o que é esse cara? O Past Perfect Continuous ele é um tempo verbal que ele é usado para descrever uma ação passada inacabada. Ou também ele indica continuação, duração. Quando eu coloco duração entre parênteses, é que o Past Perfect Continuous ele é focado mais na duração que aconteceu determinada coisa. Vocês vão ver, vai ficar mais fácil de aprender com os exemplos. Então, ele é mais focado na duração de ações que aconteceram no passado ou que ocorreram antes de outra ação também no passado. E quando a gente usa o Past Perfect Continuous, a gente também pode usar, é comum, né, aparecer nas frases expressões do tipo for 1 hour, for 5 weeks, for 2 minutes, por 2 minutos, por 1 hora, por 5 semanas. Por quê? Porque como ele é mais focado na duração, então quando essas expressões é mais comum, porque fala sobre a duração, por 2 minutos, 1 hora, 5 dias e etc. E qual que é a estrutura do Past Perfect Continuous na afirmativa? Sujeito, de costume, o Simple Past, do verbo to have, que é o had, o Past Perfect, do verbo to be, que é o been, e o verbo principal com ing. E o complemento, que vocês já sabem. Então, por exemplo, Julia had been studying English for 5 weeks. Ó, o que eu falei aqui para vocês, for 5 weeks, for 7 hours, são expressões que demonstram o tempo que aconteceu determinada ação. Então, Julia had been studying English for 5 weeks. Então, Julia vinha estudando inglês por 5 semanas. Então, eu estou especificando o tempo que aconteceu aquilo. Julia vinha estudando inglês por 5 semanas. Próximo exemplo. He has tired because he had been studying for 7 hours. Ele estava cansado porque tinha estudado por 7 horas. She didn't go shopping because it had been raining all day. Ele não foi fazer compras porque tinha chovido o dia inteiro. She didn't buy anything in the mall because she had been spending all her money some weeks ago. Ele não comprou nada no shopping porque tinha gastado todo o seu dinheiro algumas semanas atrás. I had been saving my money to buy this house. Eu estava guardando dinheiro para comprar essa casa. We had been trying to open the door for 5 minutes, all a expressão de tempo aqui, when Jen found her key. It had been raining hard for several hours and the streets were very wet. Her friend had been thinking of calling the police when she walked in. Então, vamos lá. Aqui, o que eu falei aqui? Ele indica a continuação, duração, no caso, de ações que aconteceram no passado e que ocorreram antes de outra ação no passado. Então, por exemplo, o que eu estou falando aqui nessa frase? Que eu estava tentando abrir a porta por 5 minutos quando a Jane achou a chave. Então, antes da Jane achar a chave, eu estava tentando abrir a porta. Então, eu estou especificando uma ação que ocorreu no passado e ocorreu antes de outra ação. Então, aqui eu estou falando de uma ação que ocorreu antes de outra ação. Eu estava tentando abrir a porta e antes disso a Jane achou a chave. Então, antes da Jane achar a chave, eu estava tentando abrir a porta. Então, eu estou especificando uma ação que aconteceu antes de outra. Outro exemplo aqui. Ela não comprou nada no shopping porque tinha gastado todo o seu dinheiro algumas semanas atrás. Então, eu não comprei nada no shopping porque algumas semanas atrás eu já tinha gastado todo o meu dinheiro. Então, por causa disso, eu não comprei nada. Então, é isso que eu quis dizer quando a gente indica uma ação que aconteceu no passado e que ocorreu antes de outra ação que também aconteceu no passado. Outro exemplo aqui. Ele estava cansado porque tinha estudado por 7 horas. He was tired because he had been studying for 7 hours. Então, por que ele estava cansado? Porque antes disso ele estava estudando por 7 horas. Então, é uma ação que aconteceu no passado. Ele estava cansado porque tinha estudado por 7 horas. E outra ação que aconteceu no passado. Estou cansado porque antes disso eu estava estudando por 7 horas.
Então, essa negativa, ele é mais fácil, por quê? É a mesma estrutura, entre aspas, da afirmativa, só que a gente acrescenta o not. Ou se você não quiser acrescentar o not, você joga o had para a forma negativa, que é hadn't. Então fica sujeito, mesma coisa, simple past do verbo to had, que é o had, not, e o past perfect do verbo to be, que é o been, e o verbo principal que é ing. Então, se você quiser usar o had not, beleza, usa o had not. Não quer usar o had not, usa o hadn't. Aqui é a forma contraída e aqui a forma sem ser com contração, a forma normal, had not. Então, Julia had not been studying English for 5 weeks. It hadn't been raining during the week, so we decided to go to the beach on weekend. They didn't pass the exam because they hadn't been studying a lot. I had not been running for more than 50 minutes, but I felt very tired. I hadn't been loving. Então, sujeito, simple past do verbo to had, só que na forma contraída, hadn't, past perfect do verbo to be e o verbo principal com ing. E aqui o complemento que vocês já sabem. Então, essa é a estrutura da negativa. Quer usar o had not? Usa, não tem problema nenhum. Acha mais fácil usar a forma contraída que é o hadn't? Usa, também não tem problema nenhum. E a interrogativa... Opa, deixa eu apagar esse daqui que eu digitei errado. E a interrogativa é a mesma coisa, só que qual que é a diferença? Como vocês já estão cansados de saber. A gente só inverte a posição das palavras. Então, fica... Had Julia been? Então, se é uma afirmativa, Julia had been studying. Na interrogativa fica Had Julia been studying English for 5 weeks? Had you been swimming? Had he been waiting for her for a long time? Hadn't they been leaving? Had we been buying? Had I been working when the accident happened? Had she been saving money to buy this car? Had they been working hard for the past week? Então a interrogativa é o simple past do verbo to have, que é o had, sujeito, past perfect do verbo to be, que é o been, o verbo principal que é ing e o complemento. Então se na afirmativa tá Julia had been studying, você troca a posição das palavras. Aí fica had Julia been studying, blá 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 blá. O que muda é só o começo da frase. O resto continua igual. Quer ver? Had Julia been, blá 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 blá, o resto não muda. Então a interrogativa é só você trocar a posição. E o resto continua o mesmo. E aí, se quer perguntar numa negativa, você usa hadn't or had not. Assim, eu particularmente prefiro hadn't porque é mais prático de usar, mais fácil de lembrar, enfim. E agora a gente vai aprender a diferença do past perfect, que vocês aprenderam, e o past perfect continuous.